As bancadas de vários partidos do Rio de Janeiro estão em pé de guerra com o PT. Motivo, o projeto que trata da distribuição dos royalties do petróleo aos estados não produtores. Logo depois de uma reunião da bancada, o deputado Paulo Feijó, do PR do Rio, manifestou abertamente a sua insatisfação numa nota inserida em seu site parlamentar. Na nota, ele lamenta, aspas, que a postura do ex-presidente Lula tenha produzido uma discussão meramente política e eleitoral, em uma manobra que assegurou a vitória de seu grupo político e da presidenta Dilma Rousseff nas urnas. Fecha aspas. O deputado lamenta o descaso da presidenta e diz que ela sequer recebe a bancada fluminense para tratar do assunto. O deputado está aqui com a gente, participa desta edição do Palavra Aberta, com retransmissão pela Rádio Câmara. Deputado, o senhor acha que é fato consumado que essa divisão vai terminar prejudicando estados como Rio de Janeiro e Espírito Santo, que são os grandes produtores? Lamentavelmente, o Rio de Janeiro será prejudicado, se não houver a interferência do governo federal da presidenta Dilma. O relator Zaratini, de São Paulo, ele tem conduzido essa matéria e está priorizando os interesses dos estados não produtores. Até então, nós achávamos que o bom senso prevaleceria no momento adequado. Hoje, eu já não aposto mais nessa possibilidade. Esse projeto, quando chegou à Câmara dos Deputados, ao Congresso Nacional, foi no período eleitoral, nas eleições de 2010. O presidente Lula, político inteligente, habilidoso, de visão muito ampla, ele quis criar um clima de dinheiro fácil para 25 unidades da federação, achando que iria controlar essa situação. Só que o projeto foi aprovado na Câmara, aprovado no Senado, retornou na Câmara, e agora eu acredito que o presidente tem alguma dificuldade em administrar essa situação. A presidenta Dilma já se manifestou dizendo que o que foi aprovado no Senado é um absurdo, é um exagero. Quebra contratos, fere de morte direitos constitucionais e nós, do Rio de Janeiro, não vamos admitir que isso venha a acontecer. E, em última instância, vamos recorrer ao Supremo Tribunal Federal. O senhor acha que foi ferido o direito constitucional dos estados produtores? Na forma como o projeto terminou sendo aprovado pelo Senado? Com certeza, porque nós temos que respeitar os contratos já assinados. Royalties do petróleo não é a favor do governo, são recursos que nós não podemos considerar como privilégio. Royalties do petróleo são recursos para que possamos minimizar os impactos ambientais, os impactos sociais da produção de petróleo. As questões na infraestrutura das cidades, questão da segurança pública. Então, os royalties são direitos constitucionais dos estados e municípios produtores de petróleo. Deputado Paulo Feijó, o senhor é de Campos. A famosa bacia de Campos está ali na frente da cidade, do município. No caso específico de Campos, só para a gente dar um exemplo para o telespectador, o que aconteceria se fosse mantido o formato do projeto lá do Senado? Campos iria perder cerca de 50% da sua receita. Esses recursos são fundamentais no dia a dia, não só da cidade de Campos. Mas não tem um prazo de carência? Mas Campos iria perdendo gradativamente. E nós iríamos, se votássemos a favor desse projeto, nós iríamos aceitar a quebra de contrato. E nós não podemos aceitar esses dispositivos. E é bom lembrar que em 97, quando aprovamos aqui a lei do petróleo, esse PT que hoje quer mudar essa lei foi radicalmente contra a lei do petróleo aprovada em 97. Com essa lei, o Brasil atingiu a autossuficiência na produção de petróleo, os estados produtores conseguiram recursos dos royalties de maneira significativa, a própria Petrobras
se transformou numa empresa mais competitiva, porque abrimos, né, para que outras empresas pudessem entrar no mercado de produção e exploração de petróleo. Então, foi uma lei muito valiosa para o Brasil. Mas esse PT, que votou contra essa lei em 97, passado 15 anos, quer agora acabar com essa lei. Então, nós temos que cobrar, certo? Porque isso é uma decisão política. Nós temos que cobrar do ex-presidente Lula e da presidenta Dilma que não deixe essa injustiça acontecer com o Estado do Rio de Janeiro. Deputado, depois da saída de Alfredo Nascimento do Ministério, a bancada do PR ficou mais livre, digamos assim, para fazer esse tipo de crítica ao governo, ou uma coisa nada tem a ver com a outra? Não, não tem a ver, mas a minha posição aqui na Câmara é de independência total. Eu vivo talvez o melhor momento da minha trajetória política. Torço pelo Brasil, não sou daqueles de quanto pior, melhor. Eu quero ajudar a presidenta Dilma, ela tem acertado em muitos setores. Torço para que realmente esse governo dê certo e vou apoiar aqui as principais matérias que vierem do Executivo a favor do Brasil. Agora, eu atuo aqui com total independência, até porque o PR também, né, se formos analisar o outro lado, o PR não está conseguindo reciprocidade. O partido está mal, principalmente perante a opinião pública. A executiva deve uma explicação aos deputados e senadores. Nós precisamos de uma reunião com a executiva para ver esse posicionamento. Não é especificamente essa questão. Para resolver essa questão de ser governo, ser situação, ser oposição, ser independência. Até agora não é pedra nem é tijolo. Tá mas mas também o partido não me cobra nenhuma postura, certo? O partido tem liberado e para mim isso é favorável, porque nesses momentos eu posso fazer a cobrança com total tranquilidade. Agora, deputado Paulo Pejó, com relação à figura do governador Sérgio Cabral, qual é a posição do partido? Parece que há uma insatisfação. Olha, o governador Sérgio Cabral... A forma como ele vem conduzindo essa questão. Em relação à questão dos royalties, eu lamento também a ausência do governador Sérgio Cabral nessa discussão. A bancada do Rio de Janeiro não se reúne com o governador, ele ignora a bancada. Sinto a mesma dificuldade em relação à presidenta Dilma. E aí é uma crítica que eu faço construtiva à presidenta Dilma. Ela tem que conversar mais com o Congresso Nacional, com os partidos. O problema é que não parece ser o estilo dela, né? Mas ela tem que mudar, porque isso é a favor do Brasil, esse bom relacionamento legislativo e executivo. Poxa, uma decisão dessa, o futuro do Estado do Rio de Janeiro sendo decidido, a presidenta Dilma não receber 46 deputados federais e 3 senadores, isso é um absurdo. E eu lamento também que o governador Sérgio Cabral lave as mãos num momento crucial desse, do futuro do nosso Estado. Na sua opinião, ele devia estar cobrando esse encontro e devia estar cobrando uma posição... obrigação, ele teria que estar liderando, ele teria que estar liderando, né, esse movimento cívico a favor dos interesses do Estado do Rio de Janeiro, mas ele até agora não deu a mínima para essa situação. Então, a bancada está muito perdida nessa situação. Deputado, só para encerrar, como é que está a bancada do PT do Rio de Janeiro em relação a essa questão? Sua crítica chega até eles ou é uma crítica geral para a posição do Partido dos Trabalhadores como um todo? Não, é o Partido dos Trabalhadores como um todo. Eu até lamento a difícil situação que se envolveram os deputados do PT do Estado do Rio de Janeiro. Eles não terão como justificar caso essa lei venha a ser mudada. Isso é lamentável. Só que eu tenho minha consciência tranquila, porque em 97, sob pressão do PT, dos sindicatos, votamos a favor dessa lei. E agora esse mesmo PT quer acabar com essa lei. Então eu lamento a situação dos deputados do PT do Rio de Janeiro, como também dos deputados que apoiam o governador Sérgio Cabral, principalmente do PMDB, que estão numa situação de total abandono. Deputado Paulo Pejó, muito obrigado pela sua participação aqui. A gente vai continuar acompanhando esse assunto. Se tiver novidades, a casa está aberta. Tá bom, Paulo. Te agradeço aí, te parabenizo a você e a equipe pelo trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Um abraço, até a próxima.